Você recebeu o passaporte para a era da inovação. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro te levará para esse novo mundo de transformação no foguete do INCAD 2023. Apertem os cintos. Vamos lá! Convido agora o ex-secretário de Planejamento e Fazenda do Rio de Janeiro e atual presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro, Nelson Rocha, para realizar a palestra Uma Nova Economia para o Rio de Janeiro, certamente verde. Seja bem-vindo, Nelson. Bom, boa tarde a todas e todos. Dizer da minha satisfação de estar aqui no CRA, cumprimentar meu amigo Wagner Siqueira, ao mesmo tempo fazer uma referência a você, Luiz, que é uma referência para todos os administradores aqui do Estado do Rio de Janeiro. E cumprimentando você, eu cumprimento todos os administradores aqui do Estado, os estudantes de administração. Particularmente para mim, né, Wagner, que já presidia um conselho de classe, que foi o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, é especialmente gratificante poder falar para uma categoria. Então, eu fico muito feliz. Eu que estava de gravata, mas como eu vi o Marcos Vinícius aqui falando que não podia estar de gravata, e eu sou sócio de uma empresa, só para esclarecer para vocês, de inovação tecnológica. Eu só quero aprender com o Marcos como é que ganha dinheiro com isso. Porque inovação, normalmente, o que acontece? Eles querem inovar o tempo todo, né? São jovens e muito talentosos, mas não conseguem escalar o produto e eu não ganho dinheiro, ainda está lá tudo que a gente investiu lá, sou só sócio investidor, e eu não trabalho lá diretamente, mas quando eu vou lá, também tem uma exigência, eu não posso ir de terno, porque todos trabalham de bermuda, e é exatamente o que foi falado aqui. Então, parabéns pelo evento, pela caracterização do evento, né? Porque a gente não falar de inovação é pensar no futuro, e muitas vezes a gente se repete e não olha para o futuro, então está de parabéns. Tem um vídeo que nós vamos passar aqui. Não existe planeta B. Então, nós estamos falando aqui não apenas de alguns, igual se falava antigamente, né, paz e amor, que quer um mundo ecologicamente correto. Nós estamos falando da sobrevivência humana. E quando nós falamos isso, parece que passa despercebido pela maioria das pessoas. As pessoas, não, isso não tem problema, mas a cada dia nós experimentamos mais e mais o planeta se degradando, seja por conta das mudanças climáticas que vêm afetando com desastres ecológicos, e é a partir daí que o mundo começa a pensar,
é preciso mudar. Começa a pensar lá em 1972 ainda, né? Aí vem 92, Rio 92, né? Depois Protocolo de Kyoto em 97, até chegar a 2015 com o Acordo de Paris e mais recentemente em 2021 na Escócia com a COP26, em que se regulamenta o artigo 6º, que é o que nós vamos falar aqui um pouco, mas que tem um encaixe perfeito, mas perfeito com tudo que foi dito aqui, seja do ponto de vista dos ODS, porque quando a gente fala de um pensamento global, como é a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós estamos falando de melhorias e qualidade de vida para a população do mundo inteiro. Então, é assim que nós enxergamos que as coisas vão mudar. E é claro que muito do que se foi feito até agora, e aí falando do ponto de vista dos conceitos econômicos, né? Quando a gente fala de valor econômico, sempre, independentemente de opções e de posicionamentos, seja mais à esquerda, mais à direita, valor econômico sempre era o que era a utilização do produto ou do serviço. Esse conceito mudou. Não é mais esse. Valor econômico hoje, ele é a extensão, desde a extração, e aí eu não estou falando da extração como custo, estou falando da extração da perda dos recursos naturais até o descarte dos produtos. Todo esse conjunto que ficava fora, fosse o descarte ou a perda dos recursos naturais, eles passaram a fazer parte do valor do produto. É claro que isso tem consequências. E muita gente não gosta. As empresas ficam. Mas isso vai aumentar o preço, o custo e, consequentemente, o preço dos produtos, dos serviços. E é verdade. Muita gente denomina isso como inflação verde. Mas é aí que nós falamos que existe a necessidade de que o mundo, se quer continuar existindo, se nós temos a população que quer continuar existindo, nós precisamos compreender que para a continuidade da humanidade é necessário que isso se faça presente. E aí a gente vem falando de alguma forma... Pode passar, por favor? Nós estamos falando de que é preciso que governos, e aí muitos governos já chegaram a essa conclusão, seja lá desde 72, isso só foi acrescentando, e esses incêndios, essas inundações, todas elas vêm fortalecendo e fazendo com que as pessoas tenham maior cuidado com isso. Então, à medida que isso foi se transformando, muitas empresas já adotaram já tomaram as suas atitudes, e alguns governos também. Primeiro foi uma decisão onde 130 países, em 2015, na COP21 em Paris, resolveram de criar e permitir o que não era permitido desde o Protocolo de Kyoto, que eram as compensações internacionais dos créditos de carbono. Então, isso traz para o Brasil uma oportunidade de ouro. Ainda se tem muita discussão do que é possível, do que não é possível. Floresta em pé é possível botar. Os europeus dizem... Não, mas espera aí. A floresta da Indonésia existe há pelo menos 1 milhão de anos. E vocês querem botar isso como custo? Aí tem-se a discussão. Não, espera aí. Nós preservamos. Se vocês destruíram, o que fazer? Vocês agora têm que pagar pela necessidade. E quando a gente olha um mapa mundial, a gente vê que o hemisfério, o que está acima da linha do Equador, é demandador de crédito de carbono. Por quê? Porque eles consomem mais, eles gastam e emitem muito mais e, portanto, precisam fazer essas compensações. Quem está abaixo da linha do Equador é exatamente o contrário, é gerador de ativos para negociar. E aí eu vou começar falando do Brasil, né? Porque o Brasil é o grande protagonista dessa nova economia que se apresenta. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje
estima-se, né, que nós temos entre 35% a 40% do estoque de CO2 retido do planeta. E não estamos falando de uma economia pequena. Então, tudo isso começa, obviamente, como vocês percebem aí, já se foi falado aqui de ODS, né, Gabriele? A gente falava aqui há pouco. Então, tem 10 ODSs que têm vinculação com a necessidade de descarbonização. A 13 é a que tem maior impacto, que é a da mudança climática. Mas todas as outras, como a questão da água, todos têm uma relação direta com o processo, né, de sustentabilidade, de mudanças climáticas, que vai desde a emissão de CO2, mas passa também pela economia circular. Então, a gente passa a ter, a partir de Paris, essa possibilidade de compensar, e o Brasil, particularmente, comparado aos demais países, nós temos uma oportunidade imensa. Primeiro, a nossa matriz energética é a mais limpa do mundo, né? Hoje, 84% da energia elétrica produzida no Brasil vem de matriz limpa, seja hídrica, seja eólica, seja solar, né? Ainda se tem alguma coisa a gás, o estado do Rio de Janeiro particularmente, porque não tem, acaba recebendo de Furnas e tal, mas acaba utilizando também, tem térmicas aqui a gás, né, em Macaé e também no Norte Fluminense. Então, é preciso que a gente também faça essa mudança. E os compromissos assumidos com a nova economia. Pode passar, por favor? Então, quando eu falo disso, eu falo que, de alguma forma, as empresas, especialmente as do setor elétrico, elas já vêm mudando a sua própria matriz, né? Começaram a atuar com energia eólica, com energia solar. E o mercado de carbono, ele tem duas vertentes. Tem o mercado regulado, que a gente está aí, e um mercado regulado e o mercado voluntário. O que é isso? O mercado regulado, na realidade, é quando você tem a obrigação de mitigar as suas emissões. O Brasil, por exemplo, tem um compromisso de mitigar até 2030 45% do que é emitido hoje, ou seja, reduzir em 45%. E aí, as NDCs, que a gente chama, são as contribuições determinadas em cada país, o que cada país, né, utiliza para se comprometer, como foi no Acordo de Paris, ratificado em 2021. Então, o que significa o mercado regulado? É um sistema por meio do marco regulatório com limite máximo de emissão. Tem muitos ambientalistas que reagem a esse mercado regulado, dizendo que é como se você estivesse dando uma permissão para a emissão de CO2. E não é isso que está se querendo. O que se quer, na realidade? É punir de uma forma que você não consegue acabar, por exemplo, com a necessidade de emissão de ter energia a partir de combustível fóssil. Existe uma demanda mundial de energia. Eu me lembro sempre da gerente de sustentabilidade da Petrobras, que ela me dizia assim: poxa, todo mundo reclama de que a Petrobras é que é a culpada. A culpada não é a Petrobras, a culpada é a sociedade, que a cada dia mais exige energia. E por conta de você não ter energia limpa, igual o Brasil tem essa possibilidade, você acaba usando o combustível fóssil. Então, achar que a energia e que a permissão de emissão acaba prejudicando a contenção e a mitigação do CO2 na atmosfera é uma bobagem. Porque, na realidade, quando a gente fala de mercado regulado, você toca naquilo que é mais importante para qualquer pessoa, para qualquer empresa, que é o caixa, é o bolso dela. E à medida que você toca o bolso, as pessoas começam a buscar alternativas. E ainda existe o mercado voluntário. O mercado voluntário é aquele que pelo próprio nome já diz, voluntariamente as empresas acabam buscando metas para poder reduzir as suas emissões, por vários motivos, né? Que vão
de marketing simplesmente, eu tenho interesse em reduzir, porque eu vou ter uma compreensão dos consumidores e vão preferir comprar comigo do que comprar com uma terceira pessoa, com uma terceira empresa, se eu estou dando o meu exemplo, estou ajudando o planeta. Então, esses são os mercados. E quando a gente fala de mercado regulado e mercado voluntário, pode passar para mim, por favor? Eu vou apresentar depois na frente. Existe uma diferença grande entre eles. O mercado regulado é 10 vezes maior o valor da tonelada equivalente, que é a medida utilizada de emissão, ele é 10 vezes maior do que o voluntário. E o mercado de carbono no Brasil? Então, a gente tem aí, só para vocês terem uma ideia, potencial de 48,7% da demanda global de mercado voluntário. Por quê? Porque o Brasil tem muita floresta, né? Floresta e mangue também. Muita gente não sabe, mas é um dado curioso, o mangue representa uma capacidade muito maior de absorção de CO2 do que a floresta. Entre 5, dependendo do mangue, entre 5 e 8 vezes mais captura de carbono do que a floresta para a mesma área. E numa velocidade entre 30 a 40 vezes mais rápido. Então, é uma oportunidade grande também, especialmente para estados que têm muito mangue, né? Amanhã estou viajando para o Nordeste, e uma das paradas é em Sergipe, por exemplo, que tem uma capacidade e uma possibilidade de mangue de absorção muito maior. Então, no caso do Sergipe, a captação vai ser muito maior pelo mangue, em compensação, no Pará, é muito maior pela floresta. Enquanto Minas Gerais, a primeira preocupação é você mitigar o problema com a mineração. Então, dependendo de cada estado e dependendo do bioma, a composição é diferente. No caso do Rio de Janeiro, o bioma da Mata Atlântica, que é melhor do que o bioma da Amazônia, né? A gente tem uma capacidade de captura muito maior do que a da Amazônia. Então, ainda o ICC é uma Câmara Internacional de Comércio que ela fez um trabalho junto com a Way Carbon, e eles têm o dado que eles fizeram na pesquisa, que nós podemos prover 28% da demanda global do mercado regulado. Vocês têm a ideia de como é que a gente vai estar de mercado regulado por ano de comercialização? Quanto é que se vai comercializar de mercado de carbono daqui a 8 anos, entre 5 e 10 anos? Estima-se entre 6 a 8 trilhões de dólares por ano. Agora, vocês imaginam, com essa capacidade, o PIB do Brasil, dependendo, gira em torno de 1,4, 1,5 trilhões de dólares. Então, nós estamos falando de uma nova economia que vai transformar a vida do nosso país, vai transformar a vida do estado do Rio de Janeiro, e eu já explico mais à frente, e vai transformar a vida de cada empresa, de cada um de vocês. Se nós, brasileiros, fizermos a coisa certa, nós temos uma oportunidade maravilhosa para a transformação e o bem-estar da sociedade brasileira, porque isso tem que ser revertido para a sociedade. Bom, aqui nós tivemos a Rio 92, depois a Rio +20, a Rio 2030. O Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do Brasil, do planeta, desculpe, que muita gente pensa que é a Floresta da Tijuca, mas não é. É o maciço da Pedra Branca. E, na realidade, a Floresta da Tijuca é a maior floresta replantada do mundo. Porque um visionário chamado Pedro II, né, que fez tantas coisas por esse país, fez mais essa, né, replantou, né, boa parte da Floresta da Tijuca. Eu tenho a felicidade de morar
dentro dela. Eu moro no Alto da Boa Vista, então tenho a felicidade de morar. Tenho as suas intempéries também, de vez em quando aparece uma jiboia, lá, essas coisas, mas tenho o prazer dos fundos da casa ser a floresta. Então, essas coisas fortalecem a nossa posição, né? Então, setores como floresta, agropecuária, energia, porque a agropecuária, muita gente acha que eles só trazem problema. Não, tem retenção de carbono no solo também e possibilidade de nós avançarmos nessa linha. Pode passar? Aí, eu não vou perder tempo aqui com vocês, porque é muito extenso, é um ecossistema do mercado voluntário de carbono no Brasil. Como ele se dá, aí você tem o proponente do projeto, financiador, outros atores, cada um deles, e como começa o processo inicial e depois a operação cíclica do projeto. Só para vocês terem uma ideia, muitos aqui não conhecem esse mercado, o mercado e os créditos eles são originados e têm safras anuais. Então, como o mercado de carbono tem um princípio, o mercado global de carbono, que em 2050 nós vamos chegar ao net zero, ou seja, em 2050 nós vamos voltar aos patamares anteriores, em tese, esse mercado acaba em 2050. Todos nós sabemos que não acontecerá. Por quê? Primeiro, porque o que tinha previsto até 2030 do aquecimento global, se permitir aquecer até 1,5 graus, já foi jogado no lixo, não se atingirá mais isso até 2030. Então, nós estamos num processo muito pior, com muito maior necessidade. Pode passar, por favor? Aí também é um passo a passo, depois a palestra vai estar disponível para quem quiser se aprofundar, entender um pouco mais, especialmente os administradores, os estudantes, porque essa é uma tarefa que está ligada diretamente à profissão de administrador. Então, o inventário tem o que é feito em cada um, depois a gente faz a certificação, depois, pode passar? Depois a digitalização, isso tem a ver com a inovação tecnológica, porque tudo é feito em blockchain, né, e você tokeniza, é um ativo digital, né, e depois vou falar um pouco também de que isso pode ser, inclusive, virar uma moeda virtual, e a distribuição e venda. Temos problemas, nem tudo é fácil, nem tudo é simples. Por exemplo, um dos grandes problemas é a questão da certificação. A certificação ela é muito complexa e hoje, a meu juízo, eu tive a oportunidade de expressar isso num artigo que eu escrevi no Estadão em março. Março, não foi, Otacílio? Março desse ano, em que eu criticava o modelo. Por quê? Primeiro é porque você tem as grandes certificadoras, são internacionais e estão acima da linha do Equador. E aí não tem nenhuma questão nacionalista. Eu estou falando porque quem conhece mais de floresta tropical somos nós. No entanto, a principal, que detém 62% do mercado de certificação de florestas, é a Verra, que é um pessoal ex-WWF, não estou questionando a qualidade. Entretanto, não pode ter 62% utilizando uma metodologia artesanal ainda, que leva 2 a 3 anos para certificar. Isso prejudica o país. Por quê? Porque nós não conseguimos certificar mais rapidamente para que possamos ter ou seja, esse mercado funcionando muito mais rápido. Então, tem isso. A digitalização, ela se dá através da negociação, você transforma isso, põe em blockchain, preserva, e tem as outras coisas, não sei quem que falou, acho que foi a Gabriele, ou a Lúcia, não sei, do greenwashing aqui, foi Gabriel. Tem também ter um cuidado para você não ter duplicidade de emissão, porque como é um ativo digital, alguém pode querer vender 2 vezes. Então tem que ter um controle. Existe uma previsão lá desde 2015 que a ONU criasse uma centralização das emissões. Isso não aconteceu até hoje. O Brasil criou um sistema, mas que não foi colocado em prática ainda no ano passado, no governo Bolsonaro, e agora tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, já está em estágio avançado. Eu e toda a minha equipe,
nós tivemos a oportunidade de ajudar na construção do texto final. Primeiro teve um substitutivo do Tasso Gereissati, que já estava bom, mas a gente tinha feito adaptações. O novo governo, o governo Lula, entrou, enfim, ouviu diversos stakeholders para poder preparar um texto. Esse texto ficou muito melhor e hoje está no Congresso. A senadora Leila, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente no Senado, adotou esse texto e apresentou para que a gente pudesse colocar em votação. Então, isso é importante para que esse mercado funcione. Pode passar? Aqui é um gráfico, rapidamente, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é no mercado regulado europeu. Tá? Então, aqui a gente chega em $100, logo depois da COP21, quando regulamentam o artigo 6º do Acordo de Paris. Ele dá um salto e hoje o mercado regulado gira entre $60 e $100 e o mercado voluntário entre $6 e $10. Só que o mercado europeu não aceita a nossa floresta. O máximo que você consegue vender é no mercado voluntário. Então a gente já começa perdendo. Então, isso é uma discussão que ainda está sendo travada pelo Ministério das Relações Exteriores para que a gente possa posicionar melhor, até porque, se não houver essa mudança de pensamento, não se conseguirá atingir as metas que os europeus propuseram. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então, tem muita gente hoje operando, comprando, porque a tonelada equivalente ela é igual, tanto faz ser voluntário ou regulado. É a emissão, é uma medida única. Né? E tem, às vezes, uma pequena distorção também, uma diferença entre tonelada, simplesmente, que você fez num processo industrial, do que alguma que tem embutido também projetos sociais. Não é legal isso? Por quê? Porque, na realidade, você também está transferindo para aquela sociedade que está no entorno, que está preservando a floresta, uma melhoria da qualidade de vida, então é remunerado de forma mais adequada. Pode passar, por favor. Bom, o que está acontecendo? Né? Falta regulação no mercado, mas falta de uma maneira geral no mundo todo, não é só aqui. A Europa começou a regular, mas ainda tem algumas outras questões contábeis, enfim, que precisam ser definidas. Aqui no Brasil, é o que eu falei para vocês, do projeto que está transitando no Senado Federal para que a gente possa ter efetivamente não apenas o texto mais global, que identifique o mercado brasileiro, o mercado mundial, de uma maneira, ele caminha para um mercado de negociação de crédito de carbono regulado. O que é isso? Ou seja, todos os países, pelo menos os que são signatários do acordo, né, que foram 130 em 2015 e depois 145 em 21, na regulamentação, acaba obrigando a determinados setores a reduzir as suas emissões. Então, se lembra lá quando eu falei das NDCs? As NDCs são os compromissos dos países. E cada país vai falar assim, o setor de minério, você só vai poder emitir tantas toneladas. Óleo e gás, você só vai poder emitir tantas toneladas. E o projeto que está no Congresso Nacional define os setores, pelo menos nesse início, mas esses setores eles vão não está definido ainda a quantidade. É preciso também que se defina o limite máximo de emissão. Então, essa legislação principal que está no Senado e depois a legislação complementar vai obrigar as empresas também a seguir nessa linha. E o que isso afeta particularmente cada um aqui? Afeta primeiro porque as companhias vão ter que controlar e buscar também, porque muitas vezes buscar forma de mitigar, porque no início o previsto é que você faça a mitigação dentro do próprio setor. Mas setor de óleo e gás vai conseguir? Não vai conseguir. Né? Pela própria característica. Então, você vai precisar ter créditos
novos créditos. E aí vem os processos também industriais. E existem pesquisas de toda ordem. Como é que eu faço para aproveitar os processos industriais e reduzir a minha emissão? Pode ser que eu não compense tudo, que eu não mitigue tudo, mas eu posso, de alguma forma, ajudar nessa mitigação. Então, a regulação de mercado também pela CVM, pelo Bacen, só para vocês terem uma ideia, é porque eu acabei não falando, né? Eu saí, eu fui secretário de Fazenda e Planejamento, agora do Estado, saí tem 4 meses, e eu fui responsável pelo projeto Economia Verde, Nova Fronteira, que é exatamente com o objetivo de resgate do mercado financeiro aqui para o Rio de Janeiro, com foco em sustentabilidade. Então, por conta disso, nós fomos os primeiros, talvez o primeiro ente da federação, fora o que a União estava pensando, a discutir esse assunto e a promover a mudança e discussão da legislação. Por isso, nós fizemos diversas conversas com a CVM, ajudamos também na construção, tem material nosso lá, seja do ponto de vista jurídico, contábil, tributário, de mercado, como a gente organiza isso. Então, a CVM vem assim, fazendo trabalho nessa direção, e a própria IOSCO, que é um organismo internacional que regula as exchanges no mundo, ela, de alguma forma, tem dado essa atribuição às exchanges. No caso brasileiro, como a CVM ela só tem a permissão de negociar valores mobiliários, ela não teria essa permissão. O que a gente está tentando, o que eu venho incentivando, é de que haja uma mudança no próprio objeto da CVM para que ela possa operar também, assim como a SEC americana, outros ativos financeiros, né? Então, outro agente importante é o BNDES, porque o BNDES é que vai disponibilizar. Então, só para vocês terem uma ideia, uma indústria que queira se descarbonizar, mas não tem recursos, ela vai poder tomar dinheiro emprestado no BNDES, dando como garantia o próprio crédito de carbono que ela vai utilizar e reduzindo praticamente a zero a sua taxa de juros para fazer a descarbonização. Além de evitar um problema que ela teria, esse custo, né, ela acaba podendo se financiar sem que tenha custo adicional. E atores políticos no âmbito estadual, aqui no Estado do Rio de Janeiro a gente tem uma legislação própria que está colocada, e os aspectos contábeis, jurídicos e tributários. Inclusive, nós escrevemos um artigo acadêmico que está disponível, inclusive foi publicado em várias universidades, o Wagner mesmo, aqui no CRA também, né? Foi publicado esse artigo, em que a gente faz a definição, coisa que sequer organismos internacionais já o fizeram. Por exemplo, ainda não tem definição por parte dos organismos contábeis do como vai ser a caracterização. Tem muita gente, a própria legislação falava de, juridicamente, ser um ativo financeiro, e não é um ativo intangível, enfim. E o governo federal, que adotou recentemente, que lançou recentemente, o Plano de Transição Ecológica. E aí tem vários aspectos, né, que finanças sustentáveis, economia circular, transição energética, são 6 eixos que eles adotaram, né? Eu tenho algumas críticas, em particular algumas coisas dentro das finanças verdes que eles chamam, que é o greenwashing, que é o green bonds, que na realidade eu acho que não tem que tomar dívida se você já tem ativos para vender, né? Ah, mas Nelson, ainda não está pronto, precisa certificar. Aí vem o problema das certificadoras internacionais. Então, isso tudo são aspectos para uma discussão até mais acalorada do que aqui essa apresentação. Então, tem esses 6 eixos, e a ideia é que em janeiro de 26 a gente já tenha esse plano em execução. Então, tem uma... isso é até inteligente por parte do governo, porque tem uma transversalidade ambiental que ela vem de sustentabilidade, que ela passa por todos os ministérios. Então, você não faz ação sem levar em consideração essa característica. Por exemplo, bancos já vêm adotando isso.
eu conversando com o pessoal do JP Morgan, eles já fazem isso. Eles têm um departamento que qualquer investimento, qualquer financiamento que seja dado, passa por esse departamento. O Santander, a mesma coisa. Então, tem muita mudança aí, essa área de sustentabilidade vai estar presente, muito presente nas empresas. Então, pode passar. Isso afeta diretamente ao administrador. E como a administração ela interage com o mercado de carbono. Primeira coisa, como eu falei aqui para vocês, tem uma ausência de normas. Mas, recentemente, a própria IOSCO aceitou as normas que já tinham sido estabelecidas pelo IASB, que é o IFRS-1 e o IFRS-2. O que é isso? São as normas de publicação das demonstrações, né, financeiras, que vão levar em consideração, primeiro, a primeira leva em consideração quais são os aspectos que você terá, né, quais são os impactos que você terá com as mudanças climáticas no seu negócio. Será obrigatório, a partir de 24, para diversos segmentos, para as companhias de capital aberto, na Europa. E o Brasil já tem que se ocupar disso. Né? Tem um outro mecanismo que começa a partir do ano que vem para determinados segmentos, que é o CBAM, que é um certificado que, se você produz, por exemplo, né, esse microfone, você terá que informar a comunidade europeia a quantidade de CO2 que você gastou para produzir esse microfone aqui no Brasil. E se for maior do que o que tem na Europa, você será sobretaxado. É isso que o presidente Lula vem brigando aí, esperneando, falando que não pode ser assim. E, por outro lado, se você não tiver medido isso, será considerado como se fosse maior e você será sobretaxado também. E a maioria das empresas não está preparada. Isso acontece para alguns segmentos a partir do ano que vem. O setor agrícola já tinha a questão do rastreio, mas a questão da emissão ainda não está. O CBAM vai ser exigido a partir do ano que vem. Então, nós passamos a ter algumas obrigações que fará com que esse mercado cresça muito no Brasil. Né? A gente tem uma estimativa que até 2030 esse mercado deverá gerar 1,2 milhão de empregos novos só nesse setor. Para cada área de reflorestamento, para cada 2 hectares de reflorestamento, se gera um emprego. Emprego de menor conteúdo intelectual, né, que é para cuidar. Porque quando eu falo de safras, quando você tem uma floresta, você tem que proteger. Né? Tem que evitar tem que ter seguro para não pegar fogo, tem que cuidar da floresta. Também tem custos, não é só a receita. Né? Então, a definição da natureza jurídica do ativo como intangível, fungível e transacionável. Ou seja, é um ativo que ele não é financeiro. Ele, através de um instrumento financeiro, ele passa a ter capacidade de ser negociado no mercado financeiro. E no mercado de capitais, forçosamente terá o que nós chamamos de um derivativo, porque, eventualmente, o reflorestamento, eu só vou ter o crédito daqui a 10 anos. Então, esse crédito, esse recurso, eu posso antecipá-lo e fazer o mercado girar a partir dele. Aí eu tenho as fases da vida do ativo, né? Que é desde a geração, e a geração, você tem vários tipos de carbono, né? Que é emitido. Você pode mudar eles através da preservação de floresta, da preservação de mangues, da mudança do processo industrial. Né? Por exemplo, se você tem uma indústria movida a diesel, a geração de energia é a diesel, e você transforma ela em energia solar, isso vira crédito para a empresa e ela poderá utilizar esse crédito, seja para mitigar ou ela ficar com saldo positivo e vender isso no mercado. Então,
O capital natural, que a gente já falou, é o estoque, né, que você tem de ativos naturais. A contabilização, que é um dado importantíssimo, porque, dependendo da finalidade do ativo, você pode ter várias finalidades. Eu posso ser uma empresa que tenho como objeto social a necessidade, uso aquele ativo simplesmente para comercialização. Eu compro e vendo crédito de carbono. Nesse caso, ela é um estoque. Se eu uso para mitigar, ela pode ser reduzida dos custos, pode ir ao diferido e ser deduzida das compensações. Se eu uso ela simplesmente porque eu tenho a intenção de preservar, eu tenho uma consciência ambiental e vou utilizá-la, aquilo pode ser lançado à despesa como qualquer outra. Então, tem várias opções que nós temos para, dependendo de como ela seja, isso vai influenciar diretamente no resultado da companhia e as suas consequências. Por fim, o tratamento tributário. Tem-se uma discussão de que deveria se taxar. O governo federal, o Bernard Rappi, que é o secretário especial para a reforma tributária, ele tinha a intenção de taxar o excedente da emissão de crédito, da emissão de CO2. Isso traria um recurso imediato. Numa conversa que eu tive com o vice-presidente Geraldo Alckmin, disse a ele que isso poderia ter um resultado, do ponto de vista fiscal, imediato para o país, mas que seria prejudicial em longo prazo. Por quê? Porque quem é o detentor de crédito de carbono acabará não negociando esses créditos aqui, ainda que os créditos, na grande maioria, não sejam nossos aqui, brasileiros, mas eles vão acabar sendo negociados, como se trata de um ativo digital, vão acabar sendo negociados no exterior. Então, era necessário que a gente pudesse evitar com que isso acontecesse, e o adequado é que nós tivéssemos apenas que fosse só ganho de capital, ou seja, eu tenho um custo para ter aquele ativo, e o que eu vender, a diferença é ganho de capital. Parece que caminha assim, o projeto de lei que está no Congresso Nacional é nessa direção, então isso é importante também para que a gente tenha um mercado desenvolvido aqui. Bom, isso aí são as barreiras do mercado, né? São os vários problemas que tem de ordem política, mercadológica, técnica, barreira econômica. Eu vou deixar, porque eu estou vendo que esse é um desafio sempre para mim, né, Wagner? Ficar dentro do tempo. Pode passar. Esse depois vai ficar disponível para quem quiser. Esse trabalho foi feito pela Way Carbon, num evento internacional que eles participaram, e eu também, e eu fazia a apresentação logo depois dele. Só que eu tinha tido acesso, eles estavam lançando lá. Só que eu tive acesso a esse trabalho antes, e nós mostramos para ele que nós tínhamos a solução para aquilo. E a solução passa por isso, que é a instalação de uma plataforma /bolsa, a fim de prover infraestrutura de negociação de alto volume de operação de ativos sustentáveis. Então, o que a gente está falando? Da instalação de uma bolsa de ativos sustentáveis no Brasil, no Rio de Janeiro. Né? Plataforma, existem várias no mundo. Tem em torno de 80 plataformas hoje no mundo. Então, seria mais uma. Mas nós estamos falando de uma plataforma especial, e ela negociaria, além do crédito de carbono, que já está iminente, mas ativos digitais da economia circular, que é a reciclagem, mas como isso gera na cadeia, e isso tem a ver com o que foi dito aqui, sobre como isso gera na cadeia capacidade de empregos para as pessoas, geração de renda. Então, tem um valor agregado e isso vira ativo digital. E depois que acabar quando chegar em 2050, se a gente chegar ao net zero, o que a gente precisa? Continuar negociando ativos sustentáveis. E quais serão os ativos sustentáveis?
os ativos da biodiversidade, que a gente não tem a mínima, mas a mínima noção de quanto isso tem valor. Já existem metodologias. Por exemplo, aqui no Brasil, tem uma metodologia da Embrapa que ela usa a polinização de lavouras a partir das joaninhas e das joaninhas fêmeas. Então, tem já metodologia. Nos Estados Unidos, eles fazem isso através das abelhas. Então, tem metodologias, fora o que a gente pode gerar a partir da nossa biodiversidade, por conta do bioma da Mata Atlântica, da Amazônia. Isso pode gerar muitos ativos para a área farmacêutica, para a área de cosméticos. Pode passar, por favor? Então, o que a gente fez aqui? Foi a criação de um ambiente de negócio favorável para a negociação de ativos sustentáveis. Primeiro, quais são os objetivos? Inserção do Brasil no mercado global, presença do Brasil no mercado financeiro sustentável e, terceiro, atração dos grandes fundos internacionais de investimento. Pode passar. Então, o que a gente fez aqui? A primeira coisa, isso começou assim que eu assumi o Estado, a Secretaria de Fazenda, né, eu já tinha sido secretário de Fazenda uma outra vez, voltei, não para isso, eu tinha sido convidado pelo governador para renegociar o regime de recuperação fiscal, que eu fiz, mas logo de pronto, isso era um sonho meu de mais de 10 anos, de como resgatar o mercado financeiro para o Rio de Janeiro, com foco, não para fazer disputa com São Paulo, mas como resgatar com base em ativos sustentáveis. Então, nós criamos um grupo, em março de 22, essa foto que vocês estão vendo aí, essa é a torre da Nasdaq na Times Square, né? Nós fomos lá, assinamos um protocolo de um memorando de entendimentos com a Nasdaq e a GEAP, fizemos os estudos, em junho de 22 a gente enviou o relatório, assinamos em fevereiro de 23 o acordo definitivo, está dependendo só agora do lançamento oficial por parte do governador. A previsão é que fosse agora em setembro de 23, mas já está assinado. A bolsa é privada, não é pública, é totalmente privada, mas cabe ao Estado algumas ações. Eles investem e o Estado coloca os seus créditos, os créditos de carbono oriundos dos seus ativos ambientais para serem negociados na Bolsa da Nasdaq, que ali começa como uma plataforma e depois vira bolsa. Então, a primeira coisa é essa. E, além disso, tem algumas políticas tributárias que estão sendo adotadas, tem projetos de lei nessa direção, que se você tem um carro, eu sempre dou o exemplo do carro, que é o mais fácil de compreensão, né? Mas se você tem um carro menos poluente, você vai receber um desconto, só que esse desconto o Estado não dará em dinheiro, em recurso, ou reduzirá o valor da arrecadação do IPVA. Ele será dado em crédito de carbono. Com isso, o que eu fiz? Eu botei essa pessoa dentro do circuito para negociação e aí você faz o mercado girar. Esse é o objetivo. Além disso, a própria Nasdaq ela está montando um ecossistema mundial em que ela já opera hoje na Suécia, Dinamarca, nos países nórdicos, né, Noruega. Ela também está montando na Austrália, Singapura, Abu Dhabi, estava negociando com Paris, Londres, vai montar em Nova York, que eles não operam hoje em Nova York, mas a cidade de Nova York já vai começar a exigir dos prédios que os prédios mitiguem as suas emissões. Cada prédio terá que fazer um controle da quantidade de CO2 que o prédio emite e vai ter que mitigar ou vai ser sobretaxado também. Na Califórnia, em Quebec, no Canadá e no Rio de Janeiro. Diferença disso tudo é que nesses outros todos serão plataformas. No estado do Rio de Janeiro, além da plataforma, nós acabamos convencendo eles de que seria interessante ter uma bolsa. Por quê? Por conta do que eu falei antes, vai acabar gerando derivativos e, consequentemente, nós podemos operar aqui. Mais importante é que tudo isso foi negociado para que as liquidações das operações se deem aqui, no Rio de Janeiro, no Brasil.
Então, cabe-nos ter a capacidade de reter esses recursos, né, porque são recursos do próprio, de ativos brasileiros, e aplicar aqui dentro. Inicialmente, a B3 ficou até meio chateada, mas depois eu acho que ela compreendeu que isso pode ser interessante para ela mesmo, à medida que você tenha, né, bastante recursos aqui para poder investir no mercado de capitais. Então, essa situação pode passar. Quais são as vantagens da gente montar uma bolsa? A desfragmentação do mercado. O que acontece hoje? O que existe são acordos bilaterais, né? Então, eu compreendo, eu conheço de carbono, o Wagner quer me vender, né, carbono, e no voluntário, entre 6 e 10, né? Só que ele quer me vender, eu conheço, eu vou falar assim, não, eu vou pagar 6. Mas ele vai vender para o Luiz Augusto, que não conhece de carbono, e acaba vendendo a 8. Quando você tem uma bolsa, você forma o que é principal no processo de um mercado organizado, que é a formação de preço. Que é o preço, ainda que você não saiba quem está negociando, mas você sabe como as operações aconteceram naquele dia, você vai ter um preço único. Então, é uma grande virtude. 2, a transparência, né, porque você vai saber o que está acontecendo. Padronização, os contratos não vão poder ser questionados, e tem um único lugar para você negociar. Segurança jurídica, né, garantia da liquidação. Aí eu já estou falando da bolsa mesmo, né? Porque aí vai ter um clearing, que é um sistema que tem os garantidores para você poder fazer, a representatividade e a possibilidade de compensações internacionais. Então, nós vamos poder vender para fora do país. Pode passar. Aí é questão jurisdicional, é porque os estados brasileiros não têm o controle do seu próprio patrimônio. Então, é necessidade que se tenha um projeto de lei que seja jurisdicional. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que todos os créditos de carbono gerados no estado do Rio de Janeiro são do Estado. Pô, Nelson, que sacanagem é essa? Pô, o Estado vai ficar do privado também? Não, o privado vai informar. Com isso, eu resolvi um problema que é, para você ter o crédito de carbono de floresta, você precisa ter o documento de propriedade da terra. À medida que eu tenho uma lei dizendo que é tudo do Estado, quem vai entregar é quem tem o RGI, o privado vai apresentar o dele, e aí você deduz e aquilo fica para o privado. E ainda aqueles que, eventualmente, não entendam nada de carbono, mas tem uma área que queiram aproveitar para o crédito de carbono, estou falando de floresta aqui, basicamente, tá? Ele vai poder se beneficiar disso também. Ele basta aderir ao próprio projeto do Estado e ele será remunerado por isso. Claro que o Estado tem um custo também para isso, né? Então, aqui, ganho de escala na certificação, pelo fato de ser jurisdicional, distribuição de resultados econômicos auferidos, o que eu falo é devolver para a sociedade aquilo que a sociedade trouxe, né? Se você contribuiu comprando um carro menos poluente, você vai ter de volta isso também. E repartição dos benefícios com as comunidades. Isso é fundamental para a gente poder também mostrar que existe por trás disso tudo o interesse social abarcado. Tudo isso está dentro de uma lógica, quando a gente fala, eu estou falando aqui muito de Estado, de ente federado, mas tem uma lógica também para a iniciativa privada. Por quê? As empresas também vão se beneficiar, não apenas desse tipo de crédito de carbono, mas o crédito de carbono que se beneficiará a partir também da mudança de processos industriais. Acho que eu já falei um pouco, é sobre a certificação nacional. Nós estamos desenvolvendo algumas coisas aí, enfim, precisa de governo nisso. Eu tenho sido um defensor dessa ideia e está bem encaminhado. Se a gente tomar essa decisão, se o governo der um passo adiante, hoje não tem, a gente ainda está dependendo, ainda está levando 2 a 3 anos, como eu falei aqui para vocês, de floresta, para certificar florestas, mas, de qualquer forma, nós temos a possibilidade de transformar isso se o Estado brasileiro tiver interesse e passe a aceitar a própria metodologia hoje, que já tem algumas existentes no Brasil, né? O INEA aqui estava terminando de desenvolver o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Embrapa para carbono no solo, enfim, tem muita coisa.
O Brasil, a Embrapa, é que a gente tem mania de a síndrome do cachorro vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues, né? A gente sempre acha que é muito ruim. Ao contrário, a Embrapa é um exemplo para não só para o Brasil, mas para o mundo. E a gente pouco dá valor a isso. Pode passar. Bom, aí a cooperação em fomento, treinamentos, capacitação, porque é uma preocupação que tem uma relação também direta com os administradores. Eu acho que tem que começar a ter processos e as universidades, seja aqui, eu sei que vocês têm uma universidade corporativa aqui, né? Começar a desenvolver e capacitar as pessoas para esse novo mercado. Isso é fundamental. Eu tenho conversado com as universidades públicas para que tomem essa atitude. Nós temos uma parceria com a Universidade da Califórnia também, que está, nesse caso específico, é para ativos digitais, enfim. Tem muita coisa que pode ajudar. E a interlocução com os atores de mercado, como eu já falei aqui, além de CVM, BNDES, a AG Rio, a gente estava montando até uma ideia de montar um Blended Finance, que é um fundo em que você põe um grupo maior de pessoas para poder proteger, né? Então, tem muita coisa avançada. O BNDES, a gente andou tendo algumas conversas lá também, já, inclusive com a nova diretora, que eu esqueci o nome dela. É a de mudanças climáticas, ela foi presidente. Não, uma que é de mudanças climáticas, ela foi presidente de um banco francês pequeno. Mas, enfim, pode passar. Então, partes interessadas, governo federal, por conta das metas que eles se comprometeu na ONU, autoridades regulatórias, por conta da segurança jurídica que isso pode trazer, os empreendedores ambientais, porque eles vão ter linhas de financiamento para gerar crédito, as empresas e indivíduos em geral, por conta da neutralidade do carbono, da sua preocupação, as instituições financeiras, esses sempre ganham, né? Então, eu como sou da área de finanças, né? Então não posso reclamar. Investidores que têm liquidez e incremento da economia. Tem muita gente comprando no mercado voluntário para depois esperar esse mercado. O que eu entendo que vai acontecer? Não será $100, mas também não será $10. Vai ficar ali no meio do caminho, vai ter uma confluência para um único mercado. Pode passar, eu acho que é o último. Ah, não. Então, o Estado ele vai atuar removendo as barreiras, tá certo? Regulatórias, CVM e o Banco Central, eu também já tive algumas reuniões com o Banco Central. A conscientização e divulgação, isso é o principal de tudo. O principal não é gerar caixa, que isso vai gerar muito caixa. O principal é conscientizar as pessoas da possibilidade da gente ter um mundo diferente, um mundo melhor para as próximas gerações. Disponibilização dos ativos ambientais estaduais na plataforma. O que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, que é o que a gente assinou com a Nasdaq, e eu estou levando isso para outros estados. Meu papel agora, eu além da CAERJ, também estou na Fundação Pronatura, que é uma fundação aqui do Rio de Janeiro, e a gente está levando isso para os demais estados, para que a gente possa também fazer com que os estados gerem caixa para eles. Isso vai ser importante do ponto de vista fiscal, mas também vai ser importante para a questão, né, da sustentabilidade brasileira. Busca de parcerias para a expansão de oferta de ativos, iniciativa privada, outras unidades, que é o que eu estou fazendo, e prefeituras. Hoje até recebi um texto de uma lei nova de Cabo Frio aqui, que adotou uma postura. Algumas cidades, como Maricá, por exemplo, aqui, está adotando também uma iniciativa, não só aquela moeda social, que eles estão botando ela verde também, mas outras iniciativas como a transição, trocando os ônibus a combustão por ônibus elétricos, enfim, tem muita coisa acontecendo. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está também tomando iniciativa, já me convidaram para ir lá falar para eles. Enfim, tem uma série de atores hoje interessados. Pode passar, não sei se é o último, não. Resultados esperados. Acho que esse é o penúltimo. Tem um último aí que é interessante, que eu queria deixar para vocês para reflexão. Resultados esperados, dinamização da economia.
novas oportunidades de negócio, integração nas cadeias globais de sustentabilidade, descarbonização da economia, resgate do protagonismo do Brasil no cenário internacional e aqui, que é importante, que é a atração de fundos de investimento. Porque o que eu falei para vocês até agora foi apenas o primeiro ciclo do projeto. O segundo ciclo é muito mais importante. À medida que a gente tem a capacidade de ser a referência mundial de negociação de ativos sustentáveis, o nosso interesse é de atrair fundos de investimentos em empresas sustentáveis. Quem que falou do BlackRock aqui? Foi Gabriele. Ele tinha 13 trilhões de dólares, tomou uma decisão em 2021 e acabou perdendo alguns, porque alguns fundos de pensão não toparam isso. Eles estão hoje com 9 trilhões. Coisa pequena, né? Dá quase... dá 6 vezes a economia brasileira. Então, mas hoje esses fundos de investimentos em empresas sustentáveis administram ativos da ordem de 57 trilhões de dólares. 57% do PIB mundial, que é de 100 trilhões. Então, se nós conseguirmos virar referência, nós podemos atrair fundos. E eu não quero nada gigantesco. Se eu atrair 2%, apenas 2% desses fundos, eu estou falando praticamente de dobrar a economia brasileira. Porque eles passariam a operar aqui do Rio. Aí, qual é a nossa capacidade? Fora o que eu disse, né, que é por ano de 6 a 8 trilhões de dólares que vão ser negociados. Então, é uma nova economia, um novo país que se apresenta e a gente tem capacidade de se transformar e melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Aqui, as estimativas da OIT, eu já disse aqui que é 1,2 milhões de empregos no Brasil e 18 milhões no mundo com essa nova economia, que é a estimativa deles. Eu acho que agora sim é o último slide. Eu queria só que vocês observassem esse mapa. Na realidade, é um mapa completamente distorcido, né? O Brasil está... A gente sempre brinca, o Paulo Protásio está sempre comigo, que o Brasil tem que estar no centro do mapa. Aqui é um mapa distorcido que ele representa a capacidade de produção de recursos naturais. E o Brasil é o maior de todos, é uma bola gigantesca. Vocês veem que a Europa praticamente desaparece, é o hemisfério sul e particularmente o Brasil. Então, é com essa imagem, com esse mapa, com essa foto, que eu queria agradecer a todos vocês e dizer, reflitam, nós podemos fazer a diferença para o mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, Nelson. Que não deixamos de aproveitar essa oportunidade verde, né? Mas esse é um mapa que está no livro do Jorge Caldeira, que foi recentemente eleito para a Academia Brasileira de Letras, em que ele trata, se chama Brasil, um paraíso restaurável, que é muito bom. Para a entrega do certificado, eu convido o nosso presidente, Wagner Sequeira. Ele já tem esse. Tá. Ele deixou aberto aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, manda para ele. Ah, você quer perguntar? Dá tempo dele fazer uma pergunta? Uma? Tá. Uma. Vamos abrir. Uma, enquanto eu vou falando com o pessoal aqui de casa. Luciana, deixa contigo, Luciana. Ah lá, Nelson, ele vai fazer uma. A gente abriu uma exceção.
Boa noite, seu Nelson Rocha. O senhor, como ex-secretário de Fazenda e Planejamento e atual presidente de Comércio e Indústria, né, do Rio de Janeiro, eu acho que o senhor é uma pessoa super preparada para responder a minha pergunta, que eu sempre quis perguntar. O Rio de Janeiro, essa economia verde é muito importante para o Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, a gente sabe que o Rio de Janeiro é muito dependente da produção de petróleo, que é um combustível fóssil, né? E o Estado, a dependência de tributos e a economia toda do Rio de Janeiro é muito dependente. O Rio de Janeiro está preparado e está se preparando para essa redução de consumo de combustíveis fósseis, no caso a Petrobras, atuando no Essa é uma grande dúvida. Na realidade, é o país todo. É claro que o Rio de Janeiro também tem feito algumas ações. O Rio, diferentemente de outras regiões que têm energia, por exemplo, o Nordeste tem muita energia hídrica e muita energia eólica. Algumas ações, porque não são só ações do ponto de vista estatal, você também precisa ter ações privadas. Do ponto de vista estatal, o Rio está fazendo o seu dever de casa. Entretanto, o Rio não tem condição, em função da sua matriz energética, de ter tanta diferença. Por exemplo, a gente não tem a possibilidade de geração de energia eólica. Agora não tem por conta do relevo. E, fora isso, os ventos também aqui não são tão bons. Se você pega o mapa eólico brasileiro, eu já estruturei um projeto de eólica no Rio Grande do Norte. Então, se você pega lá aquela região lá em cima, Ceará, Rio Grande do Norte, é maravilhoso. O Rio Grande do Sul também é muito bom. E a gente tem essa dificuldade aqui. Então, o que a gente tem? Gás, que já é uma fonte de transição energética, ela é menos poluente do que o combustível fóssil. Então, essa é uma ação. Saiu recentemente um edital para ver projetos para o Rio de Janeiro de energia eólica offshore. Olha que eu sou um defensor da questão ambiental. Mas eu estou falando assim, tem 400 projetos no IBAMA pedido de construção de energia eólica offshore. Como o sistema elétrico brasileiro, eu conheço um pouquinho o setor. Eu fui diretor financeiro e relações com investidores de 2 companhias e presidi o conselho de administração de uma terceira. Então, conheço um pouquinho esse setor. O setor é todo interligado brasileiro, que é diferente, é um exemplo para o mundo. O setor elétrico brasileiro, a gente dá pouco valor. E a gente tem a capacidade de geração de energia eólica onshore. Porque offshore, eu só brinco assim, já fizeram conta? Porque se fizer conta, para você, primeiro, instalar a usina eólica offshore, você já tem um custo mais elevado. Para fazer a manutenção, um custo mais elevado ainda. Então, não faz sentido com tanta potencialidade. Mas no Rio não tem. Não tem, mas ele pode interligar. Porque, como o sistema todo, hoje você vai até Rondônia e Pará, parte dele. Apenas o Amazonas não está interligado, porque não faz sentido economicamente, porque você tem pequenas aldeias com poucas pessoas, pequenas vilas com poucas pessoas. Então, você não vale a pena você botar, porque senão sai muito caro. O que se tinha lá a vida toda foi com combustível, a diesel. Na Amazônia, para você gerar energia lá, eram geradores a combustão. Talvez pudesse botar lá solar, embora você tenha um problema lá, tem muita chuva também, não tem a mesma qualidade que você tem no litoral do Oceano Atlântico. Mas dá para você fazer eólica onshore e interligar via o sistema, né? Porque quando você faz isso, até tem aquela brincadeira que a Dilma falou assim, não, vamos estocar vento. Não é estocar vento, ela errou ali. Porque quando você fez os leilões de reserva, você estocava água, porque você gerava energia eólica e aí você não precisava gerar hídrica, então você estocava água e não estocava vento. Mas você tem uma capacidade grande de fazer essa energia, essa matriz ainda mais limpa, embora, volto a repetir, é a matriz
mais limpa do planeta. Agora, tem algumas ações que não são os governos subnacionais que vão adotar. Será o governo nacional, o governo central, né, que terá que adotar políticas para os setores, né? Por exemplo, a gente está falando de Rio de Janeiro, mas se você pega a Minas Gerais, por conta da extração de minério, é um problema grave ambiental que precisa ser visto. Então, a gente tem algumas ações que vão ter que... Claro, que cada estado vai ter a sua própria dimensão. Agora, o que o estado pode fazer é evitar, né, através de legislação própria, obviamente respeitando a legislação nacional, você evitar com que as empresas emitam mais CO2 do que a necessidade. Agora, eu sempre fui muito perguntado pelos jornalistas, assim, pô, Nelson, você quer montar uma bolsa de ativos sustentáveis aqui, com a indústria do petróleo aqui? Eu falei, exatamente por conta disso, porque eu tenho a demanda. É claro que eu estava brincando, mas é verdade. Alguém tem que comprar isso vai gerar caixa e você automaticamente vai poder ajudar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma necessidade grande e vai mudar muita coisa. Só para vocês saberem também, nós desenvolvemos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro. Foi aprovado, o governador lançou comigo, tal, na época. Precisa dar consequência, porque é um plano que tem dá a direção para os próximos 30, 40 anos, e que tem duas bases de transversalidade, né? Você, na realidade, eu conversava com a Gabriela agora há pouco sobre isso, você planeja em função de missões que estão vinculadas aos ODS e os complexos econômicos são subordinados a essas coisas que elas são maiores do que qualquer desenvolvimento econômico, que é erradicar a pobreza, combater as mudanças climáticas, tudo isso. E esses complexos econômicos, eles passam por duas transversalidades. A primeira, vocês estão tratando hoje aqui, inovação tecnológica. A segunda, sustentabilidade. Não existe capacidade de qualquer país se desenvolver no mundo atual sem que leve em consideração essas duas transversalidades. E é isso que a gente tem que construir. O problema de governos é que não se tem continuidade. Infelizmente, a gente precisava ter uma direção, independentemente de colorações partidárias, mas fazer a coisa acontecer. E, muitas vezes, as pessoas acabam não fazendo. Isso não acontece. Infelizmente. É verdade. Muito obrigada, Nelson. Muito obrigada.